Introdução ao conceito de fractais. Eu acabei de te mostrar no vídeo anterior que o preço tem comportamento fractal, ou seja, tem padrões que se repetem dentro dele mesmo em uma escala menor. Isso acontece porque o preço não é aleatório nem randômico, o preço é caótico. Essa informação é extremamente importante, mas para tirar proveito dela, você precisa entender um pouco sobre o que é a teoria do caos, também conhecida como efeito borboleta. Para quem não conhece, a ideia central da teoria do caos é que uma pequena mudança no início de um evento pode trazer consequências maiores e desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam imprevisíveis ou caóticos. Por exemplo, imagine que no passado você tenha perdido o vestibular porque um prego furou o pneu do seu carro e você acabou entrando em outra universidade. Então, as pessoas com que você vai conviver serão outras. Seus amigos serão outros, sua esposa, filhos, netos serão outros. E no final, a sua vida se alterou por completo por causa do tal prego no início dessa sequência de eventos. Esse tipo de imprevisibilidade foi estudado cientificamente no início da década de 60 pelo meteorologista americano Edward Lorenz. Ele descobriu que fenômenos aparentemente simples também tinham um comportamento caótico. Ele chegou a essa conclusão testando um programa de computador que simulava o movimento das massas de ar. Em um dos testes, na hora de teclar os números que alimentavam os cálculos da máquina, ele digitou os números com algumas casas decimais a menos, esperando que o resultado fosse mudar pouco. Mas essa alteração insignificante, equivalente ao prego do nosso exemplo, transformou completamente o padrão das massas de ar. Para Lorenz, era como se o bater de asas de uma borboleta no Brasil causasse, depois de um tempo, um tornado no Texas. Com base nessas observações, ele formulou as equações que mostravam o tal efeito borboleta. E assim foi fundada a teoria do caos. Mais tarde, os cientistas concluíram que essa imprevisibilidade aparecia em quase tudo, desde o ritmo dos batimentos cardíacos até as cotações da Bolsa de Valores. Aí na década de 70, um matemático polonês chamado Benoit Mandelbrot notou que as equações de Lorenz batiam com as que ele havia feito quando desenvolveu o conceito de fractais. A ideia do conceito de fractais era retratar matematicamente a geometria da natureza, como o relevo do solo, por exemplo. Então, o experimento de Lorenz com a matemática de Mandelbrot indica que o caos molda o universo. E essa evidência era tão forte que pesquisas posteriores mostraram que equações idênticas aparecem em fenômenos caóticos que não têm nada a ver uns com os outros. As equações de Lorenz para o caos das massas de ar também aparecem em experimentos como raio laser, em experimentos de química. Então, isso significa que por trás de toda essa imprevisibilidade, de todo esse caos, existe uma ordem, existe uma estrutura. E se o preço é caótico, ele tem estrutura. E essa estrutura é fractal, ou seja, é uma estrutura construída através de padrões que se repetem dentro dele mesmo em uma escala menor. Quando a gente investiga um movimento de impulso e de correção maior, nós percebemos que tudo começou lá atrás com um pequeno movimento de impulso e correção bem menor que foi ganhando força ao longo do tempo até construir um movimento muito maior depois de um determinado período de tempo. E mesmo diante dessas evidências, quando o Mandelbrot começou a estudar os dados do mercado financeiro através do conceito de fractais, ele foi ridicularizado pelos economistas da época que estavam cegos pela tese dos mercados eficientes. Essa tese dos mercados eficientes é uma hipótese que acredita que os mercados financeiros são eficientes em relação à informação, ou seja, que o preço reflete instantaneamente todas as informações sobre o mercado e, portanto, não teria nenhum padrão, nenhuma estrutura. O fato é que mais tarde, todos esses economistas viram os fractais de Mandelbrot destruir todos os pilares do mercado financeiro tradicional
através de dados estatísticos e resultados. Em 2004, Benoît Mandelbrot deu uma entrevista para Super Interessante e uma das perguntas fazia referência ao mercado financeiro. O senhor aproxima fractais e mercado financeiro. Qual a relação entre esses dois conceitos? E a resposta dele foi a seguinte: o mercado obedece à mesma lógica dos contornos de litorais, por exemplo. É a lógica dos fractais. Se a gente olhar para um gráfico que mostre as flutuações dos mercados financeiros em diversos períodos de tempo, ele será parecido com o traçado de uma costa. Trabalho com modelos de variações de preço desde a década de 60, mas só agora os economistas parecem um pouco menos chocados com o meu trabalho. A verdade é que a maioria dos economistas, dos investidores, dos traders já entenderam que o preço é fractal, mas são poucos, muito poucos por sinal, que sabem como aplicar esse conceito no mercado financeiro da maneira correta. Como eu disse no curso de Introdução ao Mercado de Ações, se você quiser ter resultados consistentes, você vai ter que se preparar antes de começar a operar. E análise técnica é só uma das habilidades que você tem que desenvolver. Depois de aprender sobre análise técnica, você vai ter que definir uma estratégia de gerenciamento de risco e entender e dominar os aspectos psicológicos do mercado. Só depois disso que você pode pensar em desenvolver um método de negociação e colocar esse método em prática, arriscando pouco para aprender e vivenciar o mercado. Eu vou falar mais detalhadamente sobre todos esses assuntos no próximo workshop, os 3 pilares do trading de resultado. Na parte de análise técnica, eu vou falar sobre as armadilhas da análise técnica convencional, o que funciona e o que não funciona na análise técnica convencional, como identificar direção, alvo e risco através da correlação de fractais e qual a melhor condição técnica para retorno de investimento. Na parte de gerenciamento de risco, eu vou falar sobre estratégias de gerenciamento de risco utilizadas por traders profissionais, como identificar a melhor relação risco-ganho e como calcular o tamanho da posição, ou seja, o quanto você deve arriscar em cada trade. E na parte de psicologia do mercado, eu vou falar sobre o mindset do trader amador versus o mindset do trader profissional. O trader utiliza 2 partes principais da mente para operar. Se você utilizar o lado errado para operar, você nunca vai ganhar dinheiro no mercado. E eu vou te explicar o porquê. Também vou falar por que a maioria dos investidores toma decisões irracionais sobre o mercado. E o que fazer para ter mais controle emocional nos seus trades. Se você não fez o curso de Introdução ao Mercado de Ações, na descrição desse vídeo tem o link para você acessar o curso, tá? O conteúdo do curso de Introdução ao Mercado de Ações e desse curso de Análise Técnica são pré-requisitos para você aproveitar melhor o conteúdo desse workshop que eu disponibilizo algumas vezes por ano. E o link para fazer a inscrição para o próximo workshop também está disponível na descrição desse vídeo, ok? Então é isso aí, te espero no workshop, bons estudos e até lá!